Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para podermos adorar, bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus. Como é bom podermos ter essa oportunidade de adorarmos e engrandecermos o Senhor. Como você está hoje? Você já falou com o Senhor? Já agradeceu ao Senhor? Como o salmista mesmo disse, aquele que sonda e conhece os nossos pensamentos, aquele que prescuta os nossos caminhos, aquele que sonda o nosso coração. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus, vamos adorar ao nosso Deus, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Pai, louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Obrigado, meu Deus, porque grandes tem sido a tua misericórdia sobre nós. Obrigado, meu Deus, porque grande tem sido a tua bondade. Obrigado, meu Deus, pelas ricas oportunidades que o Senhor tem dado ao teu santo povo, Deus, de adorar e bendizer ao teu santo nome. Pai, nós nos lembramos nesse instante, ó Deus, de todas aquelas pessoas, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, que foram vitimadas, ó Deus, por conta dessa doença, ó Deus, a Covid, por aquelas que estão, ó Deus, hospitalizadas, por aquelas que perderam entes queridos, ó Pai. Pai, nós clamamos nesse instante, ó Deus, por aqueles que ainda não entenderam, ó Deus, a gravidade dessa doença, Pai. Toca no coração dessas pessoas, ó Deus. Muitas das vezes nós nos cuidamos, mas existem aqueles que não entenderam, ó Deus, a necessidade de amar o próximo. E cuidar é amar ao próximo, Pai. Mas agora, Deus, que nos reunimos, ó Pai, como igreja do Senhor, mesmo aqui, ó Deus, nesse culto virtual, nessa live, ó Deus, para adorar ao Senhor. Deus, receba a nossa adoração, receba, ó Deus, tudo que nós iremos prestar ao Senhor aqui nesta noite, que seja feito tudo para a honra, a glória do teu santo nome. É o que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Como é bom podermos ter essa oportunidade de adorarmos e bendizermos ao Senhor. Mas eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no Salmos número 114, Salmos número 113, e que nos diz assim: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louve o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para todo sempre. Aleluia, louvem o nome do Senhor. E é nesse sentido que nós nos reunimos nesta noite, para adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. E nós vamos louvar o nome do Senhor nesse instante, através de alguns cânticos e canções espirituais. Vamos adorar ao Senhor com a nossa equipe de louvor. Cante ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor nesse instante. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com louvor. Todo ser que vive. Não, calma aí. Vamos adorar o Senhor com louvor, teu santo nome. Eu creio que todos ainda verão e crerão em Jesus. Aleluia. Vamos exaltar a este Deus. Glória a Deus. Todo ser que vive. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
Vamos adorar o Senhor essa noite com louvor. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Os céus criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor. Não há Deus maior.
Deus criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, vamos adorar o Senhor com louvor, seja engrandecido. Vamos adorar o nosso Deus, amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém. Amém. Como é bom podermos louvar o nome do nosso Deus, irmãos.
Como é bom podermos engrandecer o nome do nosso Deus. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. E eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 33. Juízes capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 33. Juízes capítulo 6, a partir do versículo de número 33, que nos diz assim: E no meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou os abzezitas para segui-lo. Enviou os mensageiros todo o Manassés, chamando-os às armas, e também a Assé, a Zebulon e a Naphtali, e também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometestes. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar apenas a lã em todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me mais um teste com a lã. Dessa vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho, e Deus assim fez. Naquela noite somente a lã estava seca e o chão estava coberto de orvalho. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelas canções que nós apresentamos ao Senhor. Nesse instante, ó Deus, a tua palavra foi lida e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito, ó Deus, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Obrigado, meu Pai, por tudo, ó Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero pensar um pouquinho com você nesta noite, obedecendo o seguinte tema: um teste de fé e de confiança em Deus. Um teste de fé e confiança em Deus. Gideão havia sido chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. No versículo 6, no capítulo 6, e aí no versículo 14, Gideão recebe uma ordem do Senhor, e o Senhor havia dito para ele, dizendo: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? E Gideão parece que meio que entra numa grande crise, e agora Gideão vai ter que passar por este teste de fé e de confiança no Senhor. Mas para que os irmãos possam entender aquilo que a palavra de Deus quer tratar conosco nesta noite, eu quero propor-lhes uma pequena reflexão através de uma ilustração que vai muito bem nos ajudar a compreender esse texto que nós acabamos de ler nesta noite. Conta-se que um alpinista muito destemido se propôs a realizar um feito com a intenção de entrar para a história. E ele se propôs a escalar uma montanha muito perigosa, e para deixar esse feito ainda mais perigoso, se propôs a fazer esse feito já no final de uma tarde. E ele reuniu a sua equipe, preparou todos os seus aparatos, estudou toda aquela montanha, as trilhas que ele deveria passar, e ele realizou aquele feito e atingiu o cume daquela montanha já no final daquela tarde. E depois de realizar aquele feito, ele retornando então para a base da montanha, a noite caiu e ele foi pego então de uma grande tempestade de neve, de uma grande tempestade caiu sobre o cume daquela montanha naquela tarde, e a noite cobriu aquela montanha de maneira que ele se perdeu da sua equipe de apoio naquela noite.
Ele não podendo ver nada, ele começou a andar cambaleando por aquela montanha fora, até que ele então se perdeu em meio à trilha, escorregou e caiu a precipício abaixo, até que então ele conseguiu prender uma corda de segurança e ficou preso por aquela corda. E ele olhou para um lado e só via escuridão, e olhou para o outro e só via escuridão, e não havia ninguém que podia fazer nada por ele. E foi então que ele lembrou-se de Deus e deu um alto e sublime grito e disse: ó Deus, se o Senhor realmente existe, como alguns pregam, se o Senhor me salvar de onde eu estou, eu realmente entregarei a minha vida em tuas mãos e te servirei, mas tão somente me tire daqui. E ele mais uma vez gritou: Deus, se o Senhor existe e me tirar de onde eu estou, eu certamente crerei no Senhor e entregarei a minha vida em tuas mãos. Foi então que ele ouviu uma voz: corte a corda, que eu então segurarei você em minhas mãos e te colocarei a salvo. Aquele alpinista então se agarrou àquelas cordas e disse: você está doido? Você está louco? Não vês que se eu cortar essa corda eu vou cair nesse precipício e eu vou morrer? Jamais farei isso. Não vou cortar essa corda. A história nos dá conta que no outro dia pela manhã mandaram uma equipe de busca atrás desse alpinista. E para surpresa deles, quando eles começaram a caminhar em direção à montanha, o encontraram a poucos metros do acampamento base, aonde eles estavam acampados, ele congelado, agarrado à corda, a 1 metro do chão, preso à corda congelada. Essa ilustração, irmãos, serve muito bem para mostrar muitas das vezes como eu e você reagimos à nossa fé e como eu e você reagimos em relação à nossa confiança em Deus. Muitas das vezes nós reagimos como este alpinista. Nós somos colocados diante de algumas circunstâncias em nossas vidas e que nós temos que tomar algumas decisões. E essa corda muitas vezes representa algumas decisões na nossa área financeira, na nossa área emocional, na nossa área relacional, no nosso trabalho, algumas decisões relacionadas ao nosso casamento, algumas decisões relacionadas à nossa vida, mas nós nos prendemos a ela, nós clamamos a Deus: Deus nos ajuda. Deus nos ajude, nos dê a direção. Deus nos aponte para onde nós devemos olhar. Nos aponte para onde nós devemos caminhar, nos aponte o que nós devemos fazer. E ao que parece muitas vezes quando Deus nos diz: olha meu filho, largue aquilo que você acha que vai te dar segurança e passe a confiar em mim e tão somente caia nas minhas mãos, que eu vou te segurar e vou te colocar em segurança. E nós falamos para Deus: o Senhor parece que está louco. O Senhor parece que está louco, que eu vou largar isso que até hoje me trouxe segurança e eu vou agora deixar isso para tão somente acreditar numa voz? Numa voz que está falando na minha cabeça que eu nem sei se é a voz do Senhor ou se é a voz do inimigo que está tentando confundir os meus pensamentos? E muitas das vezes, irmãos, nós estamos mais perto do que nunca da bênção de Deus para as nossas vidas. E nós nos vemos justamente nesse teste de fé e de confiança no Senhor. Nesse teste, irmãos, se realmente a nossa fé nos levará a tão somente confiar no Senhor desta maneira, a ponto de abandonarmos aquilo que nós achamos que é seguro para nós, para realmente passarmos a depender e a confiar tão somente no Senhor nosso Deus. Vejam vocês, meus irmãos, que eu me lembro agora de uma conversa que eu tive com um grande amigo meu, um pastor, muito amigo, um grande irmão em Cristo, e ele estava me falando essa semana de uma experiência que ele viveu, de um conselho que ele recebeu de um outro colega. E ele disse a seguinte coisa: olha,
lembrando da vida de Abraão, ele diz, olha, na vida do servo de Deus, independente da direção que ele toma, quando ele quer servir a Deus, verdadeiramente, para onde ele for, Deus ordenará a bênção dele sobre a vida. E ele me lembrou daquela passagem de Abraão e o seu sobrinho Ló. Abraão chegou para Ló e disse, olha, toma a decisão, Ló. Se você for para a direita, eu for para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a direção que você for, eu vou tomar uma direção diferente. Mas a direção que o servo obediente e temente a Deus que ele tomar, ali o Senhor ordenará a bênção de Deus sobre a vida dele, porque ele está disposto a obedecer ao Senhor. E muitas das vezes, irmãos, obedecer a Deus justamente é um teste de fé. Deus aparece a Abraão e diz para ele, Abraão, sai da sua terra. Sai da sua parentela, sai do seu conforto, sai da sua zona de conforto, sai da onde você está acostumado a viver, sai da onde você está acostumado com as pessoas, aonde você é respeitado. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde essa terra, Abraão? Não sei. No meio da viagem você vai descobrir, Abraão. Abraão viveu esse teste de fé. Abraão teve que aprender a confiar tão somente na palavra do Senhor. Deus disse a Abraão, Abraão, vou fazer você pai de multidões. Abraão não tinha filho. Quando vai acontecer, Senhor? Eu não sei. Mas Abraão teve que aprender a confiar no Senhor. Talvez você me ouve hoje e pode falar assim, pastor, o senhor parece estar ficando doido. Como que o senhor quer que eu largue a segurança daquilo que eu construí? Para falar que eu vou viver um teste de fé, um teste de confiança. Mas realmente, irmãos, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Desde que o desejo do nosso coração seja sincero. Sincero diante do Senhor. O grande problema, irmãos, que muitas vezes nós queremos é provar a Deus. E Gideão, diante do chamado dele, diante do Senhor, mesmo o Senhor dizendo, olha, vai na força que você tem. É na força que você tem que você vai libertar o seu povo. Ele começa meio que brincar com Deus, ele quer fazer um teste com Deus, mas o problema é que todas as vezes que nós queremos testar a Deus, o teste que Deus faz conosco aumenta. E aí depois nós vamos ver aqui no capítulo 7, que Deus aumenta o teste de Gideão. Gideão ajunta um batalhão de mais de 10.000 soldados. Ajunta um batalhão de um mundaréu de soldados. E Deus vai dizendo, não, Gideão, tem gente demais. Vai tirando, olha, esses que estão assim, manda embora. Esses que são assim, manda embora. Esses que são assim, manda embora. Esses que estão assim, vão embora. Até que sobrou 300 homens, e aí Deus fala com Gideão. Gideão, agora sim, é com esses 300, Gideão, que você vai ganhar essa batalha. É com esses 300, Gideão, que você agora vai libertar o seu povo. E é literalmente, irmãos, aprender a abrir mão daquilo que nós achamos que é a nossa confiança para totalmente dependermos e confiarmos em Deus. Talvez, irmãos, o que está faltando na sua vida hoje, querido irmão, querida irmã, é aprender de fato a abrir mão daquilo que você acha que é a vontade para viver verdadeiramente a vontade de Deus. Eu conversava com uma pessoa essa semana que está vivendo um momento muito difícil na vida dela. E ela fez uma pergunta assim, será que Deus realmente tem algo de bom? E eu dizia para ela assim, Deus tem algo de bom para a sua vida. Deus é aquele que apaga as nossas transgressões. Mas você precisa de fato conhecer quem é o seu Deus verdadeiro. E nós precisamos aprender a conhecer qual é a vontade de Deus verdadeira em nossas vidas. Queridos irmãos, o povo de Israel sofria constantemente essas invasões dos midianitas, dos seus inimigos. E perto da 8ª invasão dos midianitas, Deus então levanta Gideão para ser o libertador de Israel. Mas interessante, irmãos, que dessa maneira Gideão
entre todos os juízes que é citado aqui neste livro, ele é o único que tem as suas particularidades citadas em mais de 100 versículos no livro de Juízes. Ele é o único que tem suas lutas a respeito da sua fé registrado neste juízo. Mas Gideão, irmãos, diante do chamado que ele recebe de Deus, ele entra em crise. Primeiro, Gideão questiona se Deus realmente estava atento às suas necessidades. Se você olhar o capítulo 6, os versos de 1 a 13, é isso que ele questiona a Deus. Depois Gideão questiona a sabedoria de Deus. Nos versos de 14 a 24, ele pergunta: será que Deus está certo naquilo que ele está fazendo? Ele olha: Deus, será que realmente o Senhor tem ciência? Sou eu mesmo? É eu mesmo que o Senhor separou para libertar esse povo, para liderar esse povo? E os questionamentos de Gideão não param por aí. Depois ele questiona a capacidade de Deus de socorrer. Será mesmo que Deus vai nos socorrer? Versos de 25 a 32. Depois ele questiona a fidelidade de Deus. Será que Deus vai manter a sua palavra? E foi o texto que nós lemos, e diz: Deus, será que realmente o Senhor vai estar comigo nessa batalha? E muitas das vezes, irmãos, diante das provas que nós vivemos em nossas vidas, nós agimos da mesma maneira. Nós agimos da mesma forma. Nós chegamos diante de Deus, mesmo lendo as palavras de Deus, mesmo lendo as promessas de Deus, mesmo vendo todas as coisas que Deus tem realizado na vida dos servos dele, todo o testemunho que foi deixado para nós, para a igreja do Senhor, nós continuamos dizendo: Senhor, será que realmente o Senhor está conosco? Será que realmente o Senhor vai manter a sua palavra? Será que realmente o tempo do Senhor vai se cumprir? Será que realmente o Senhor fará em nós uma grande obra? E nós começamos a questionar o tempo de Deus em nossa vida, e é justamente isso que Gideão está fazendo com Deus aqui agora. E por isso Gideão passa por esse teste de fé e de confiança. E muitas das vezes, irmãos, nós também estamos passando esse teste de fé e confiança. E nós precisamos, irmãos, olhar atentamente. O que percebemos, irmãos, é que Gideão recebeu o chamado do Senhor, sua primeira reação foi questionar, e nós questionamos a vontade de Deus muitas vezes. Ele não só questiona se Deus estava realmente preocupado com o seu povo, como se questiona se ele tinha certeza do que estava fazendo com o seu povo. Quantos de nós não questionamos a Deus? Deus, o que o Senhor está fazendo? Com a pandemia dessa maneira, com tanta gente morrendo, com tanta gente perdendo a vida, perdendo o emprego, com as coisas subindo dessa maneira, com o dinheiro desvalorizando e a cada dia a grana mais curta e as pessoas passando necessidade. Mesmo com as afirmações que Deus havia dado a Gideão nos versos 12 e 14, ele ainda continuava incrédulo na palavra de Deus. Isso nos faz lembrar um outro grande servo de Deus, como Moisés. Quando Moisés estava diante da sarça ardente, e que ele viu lá aquele arbusto pegando fogo, e aquele fogo não consumia aquele arbusto, ele se aproxima e Deus fala: cara, tira a sandália dos pés, porque o solo que você vai pisar é um solo santo. E ele se aproxima e o Senhor fala: você vai lá e vai libertar meu povo. Mas eu? Quem sou eu? E muitas vezes, irmãos, por causa da nossa incredulidade, nós deixamos de viver o tempo de Deus nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor para mim, para você hoje, independente das dificuldades, independente das circunstâncias, independente das nossas dores, independente dos nossos desafios, independente daquilo que nós estamos vivendo, é tão somente tenha fé. Tão somente confie no Senhor. Tão somente continue perseverando. Tão somente mantenha sua fé e sua confiança no Senhor. Desligue de tudo daquilo que é humano. Desligue de tudo daquilo que depende do homem. E se ligue em tudo aquilo que dependa de Deus. Como Warren Wesley mesmo disse. Disse que Deus dá ordens e também a capacidade para cumpri-la. Uma vez que Deus nos chama e nos dá uma missão, tudo o que precisamos fazer é obedecer a Ele
e pela fé, e Ele cuidará do resto. Deus cuidará de tudo o que precisamos da nossa vida. Faça de Deus tudo na sua vida e Deus te dará, será tudo o que você precisa na sua vida. Mas eu quero olhar para esse texto, irmãos. E eu gostaria de concluir esse texto nesta noite, extraindo dele algumas lições preciosas que eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração está aí no versículo 33, entenda que Deus é contigo e não há razão para temer a circunstância ou os teus inimigos. Veja que o versículo 33 inicia dizendo que neste meio tempo todos os midianitas, amalequitas e os outros povos vieram do leste e uniram seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E aí é interessante, irmãos, que esse texto nos fala muito. Porque o versículo 14, Deus fala com Gideão, dizendo, olha, com a força que você tem, você vai libertar Israel. Não foi eu, não sou eu que está te enviando. E isso fala muito para nós, irmãos, porque nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, nesse tempo de calamidade que nós estamos vivendo, nesse tempo de tantas situações que nós estamos vivendo, isso mostra para cada um de nós que não há razão para temermos. Podemos até nos preocuparmos, irmãos, com as dificuldades que esse tempo está trazendo por conta dessa pandemia, mas não há razão para nos desesperarmos. Afinal de contas, nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que quando o povo estava no deserto, ele mandou o maná, ele fez água brotar da rocha, ele abriu o mar vermelho, ele trouxe carne ao povo, as vestes não se envelheceram, as sandálias dos pés não se gastaram, ele guardou o povo, foi ele que trouxe a prosperidade ao povo, foi ele que livrou o seu povo, ele guardou o seu povo por gerações e gerações, e ele continuou guardando e guardará, e sempre guardará a vida do seu povo. Nós podemos até passar por dificuldades, por provações, mas jamais seremos abalados, jamais seremos prostrados e jamais seremos abandonados por Ele. E por isso Ele sempre estará conosco. Por isso o salmista sempre escreve a respeito da presença de Deus em nossas vidas, dizendo que ela é real, que ela é verdadeira, que ela é algo que eu e você podemos sentir em todo o tempo em nossas vidas. Segundo, entenda que Deus vai te capacitar para passar por todas as batalhas da sua vida. Versículo 34, ele diz, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os abiezeritas para segui-lo. Ou seja, o Senhor vai te capacitar. E isso faz me lembrar Atos 1:8, quando ele diz que a questão do poder descer sobre a igreja. O poder, a autoridade, ou seja, a necessidade de sermos cheios de autoridade, do poder de Deus. Não um poder, irmãos, para dizer que somos poderosos sobre a face da terra, mas a certeza, irmãos, da capacidade de passar por tudo isso. A capacidade de saber, irmãos, que nós não estamos sozinhos. O próprio Senhor Jesus disse, olha, vocês não estarão sozinhos, vocês têm o Espírito Santo que intercede por vocês, com gemidos inexprimíveis. Olha, vocês não estão sozinhos, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Olha, vocês não estão sozinhos, porque vocês podem orar ao Pai, vocês podem orar no meu nome, vocês têm a presença do Espírito, vocês têm a palavra de Deus, vocês têm uns aos outros, nós somos um só corpo, um só Senhor. Nós temos todas essas circunstâncias e o Senhor irá nos capacitar para passar por todas essas batalhas da vida. É por isso que a palavra de Deus nos fala que não nos vem nada além daquilo que nós não podemos suportar. E quando a batalha se torna insuportável, o Senhor também traz sobre nós o escape. E o escape é a presença do Senhor. É a presença do Espírito Santo do Senhor. É a palavra de Deus sobre a nossa vida.
É a palavra que ele traz a Paulo dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas terceiro, entenda que às vezes a nossa fé será testada com a finalidade de aprendermos a confiar tão somente no Senhor. Os versículos de 35 a 40 é justamente isso. Gideão faz o teste da lã e Deus permite que isso aconteça para que Gideão entenda que às vezes nós seremos testados. Testados não porque Deus quer brincar conosco, porque Deus quer nos ensinar a aprender a confiar tão somente nele. As duas vezes que Jesus sobe no barco com os discípulos no meio da tempestade, ele pergunta para ele: como vocês podem ser assim homens de tão pequena fé? Esses discípulos haviam visto Jesus operar tantas proezas e mesmo assim eles continuavam sendo discípulos de pequena fé. E nós lemos nas Escrituras o poder de Deus sobrenatural, a maneira como Ele opera todas as coisas. E muitas vezes parece que nos falta fé para nos apropriarmos dessa confiança, dessa certeza de que o Senhor faz todas essas coisas sobre as nossas vidas. Todas essas coisas sobre as nossas vidas. Eu me recordo de uma ilustração que o pastor Hernando Dias Lopes conta em um dos seus livros a respeito de uma ovelha dele que estava com uma doença muito grave. E ele era de uma pequena cidade, logo no início do seu ministério. Ele levou essa pessoa para o hospital e chegando lá o médico fez uma ressonância da área onde essa doença havia atingido essa moça. E o médico então chamou ele até o consultório e disse: olha, pastor, vou falar com o senhor porque a situação é muito grave e eu sei que o senhor vai ter todo o tino para poder falar com a família e essa moça não tem jeito. Porque nós não temos nesse hospital nenhum recurso para tratar essa moça e essa doença está num estado muito avançado. E para salvar essa moça agora, só um milagre de Deus. Porque humanamente falando, não existe nada para que nós possamos fazer por ela. Não tem nessa cidade nenhum recurso para tratar essa moça. E ele fala que aquela foi uma das piores coisas na vida dele que ele teve que fazer como pastor, e ele foi para a porta do hospital com aqueles exames na mão. E ele disse: olha, meus irmãos, nós vamos ter que orar aqui agora e pedir por um milagre, porque a situação é muito grave. E só por um milagre de Deus. E nós vamos orar agora e pedimos um milagre. Eles falam que eles oraram ali e pediram um milagre de Deus para que Deus intervisse e entrasse com uma ação na vida daquela moça, na vida daquela serva do Senhor, que Deus operasse um milagre, fizesse a vontade. E quando eles terminaram a oração, ele lembrou-se que uma igreja que ele havia pastoreado anteriormente tinha um médico especialista naquela área, numa outra cidade. Ele ligou para aquela ovelha. Ele falou: não, pastor, pode vir, eu estou aqui, traga ela urgente, que eu dou um jeito aqui de interná-la aqui, e vamos ver o que a gente faz. E quando chegaram lá com a moça de urgência, ele deu entrada com a moça, internou a moça e olhou os exames que eles trouxeram e fizeram novos exames, e ele chamou ele no gabinete e falou: olha, pastor, eu acho que o senhor está querendo me pregar uma peça, porque eu acho que o senhor trouxe os exames trocados, porque o exame que o senhor trouxe não é o exame dessa moça. Porque o exame que eu acabei de fazer nessa moça mostra que ela não tem doença nenhuma. E o exame que o senhor me trouxe é de uma pessoa que está em fase terminal. E aí ele disse: não, é dessa moça. Esse exame foi feito algumas horas atrás. E ele viu, um milagre aconteceu na vida dessa moça. E milagres acontecem, irmãos. E eu tive a oportunidade de presenciar um milagre. Quando ainda era seminarista na igreja, na congregação de Camará, nós oramos por uma mulher que tinha nódulos e bem avançados de câncer nos mamilos, e
E ela ia fazer um último exame para definir se o médico ia optar pela radioterapia ou se iria remover. E nós oramos e colocamos a igreja intensamente para orar. E quando o médico foi fazer o último exame, os nódulos desapareceram, aquela mulher estava curada. Deus pode fazer o milagre quando Ele quer, do jeito que Ele quer, para a glória que Ele quer. Então entenda, querido, que às vezes a nossa fé é testada com a finalidade de aprendermos a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no provedor e não nas suas provisões. Mas em último lugar, entenda que para sermos aprovados nesse teste é necessário entender que precisamos nos desprender de todas as armas humanas e depender totalmente de Deus. E agora eu convido você que vá ao capítulo 7 de Juízes. E nós vamos ler alguns textos. Primeiro, os versos de 4 a 8. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor disse: separe os que beberem água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens, e todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa a todos os outros. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Olha agora os versos de 13 a 16. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho e dizia: um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho, que a sua interpretação, adorou a Deus, voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e expôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Orem agora, irmãos, os versos de 22 a 25. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento dos homens se voltasse uns contra os outros com suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabete. Dessa maneira, irmãos, percebemos que para sermos aprovados neste teste, é necessário entender que nós devemos nos desprender de todas as armas humanas e depender totalmente de Deus. Gideão só alcançou o objetivo da vitória quando ele realmente dependeu totalmente de Deus. Eu sei, meus irmãos, que nós temos passado por momentos intensos. E por isso não deixe seu coração desanimar. Não deixe de ir à igreja. Nós estamos retomando as atividades presenciais. Talvez você está como aquele alpinista, preso à corda do medo, da dúvida, da ansiedade, do passado, mas saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, às vezes, passamos por esse teste de fé e de confiança no Senhor para aprendermos a dependermos totalmente do Senhor e nos desprendermos daquilo que achamos que é a nossa segurança humana, enquanto que a nossa verdadeira segurança está no Senhor, nosso Deus. Pense nisso. E que Deus possa nos abençoar. Mas eu queria te perguntar, o que é que tem te causado ansiedade? O que é que tem te roubado sua alegria? O que é que tem tirado a sua paz? E eu queria convidar você nesta noite a começar a cortar essas cordas. Lógico que eu estou dizendo corda, querido, é só uma figura de linguagem.
Mas o que eu quero dizer nessa noite é convidar você a começar a limitar aquelas coisas que estão impedindo você de confiar totalmente no Senhor. Mas eu queria orar por você nesta noite. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu não tenho como aqui agora me ajoelhar por causa da posição da câmera, mas se você pode se ajoelhar onde você está, eu queria convidar você a se ajoelhar. Nós ganhamos batalha começando de joelhos. E eu queria convidar você a se ajoelhar nesse instante. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. Quero colocar a vida desses meus irmãos e minhas irmãs na presença do Senhor. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa visitá-los poderosamente, ó Deus. Eu não sei o que passa na vida deles, mas o Senhor o sabe, ó Deus. O Senhor sabe, Deus, quais são as batalhas que eles estão enfrentando. O Senhor sabe quais são as dificuldades que eles estão vivendo. E minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa visitá-los poderosamente, meu Pai. Trate com eles nesta noite, Deus. Trate com eles nas suas dificuldades. Ajude-os, ó deles, a praticarem a sua fé e a depender totalmente do Senhor, meu Pai. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor. É a oração, Pai, que nós pedimos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, possa ser com cada um de vocês desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Está assim encerrado o nosso culto. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima noite na presença do nosso Deus, no nome de Jesus. Amém.